Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as semanas, todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós também colocamos esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, se inscreva. Lá no canal do YouTube tem uma playlist de todos os evangelhos, com variados temas que nós já desenvolvemos aqui. E toda semana a gente traz um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que a gente traz sugeridos por vocês, outros a gente escolhe, outros são intuídos para que a gente traga. Enfim, são todas situações que a gente traz do dia a dia, dos nossos desafios diários, né? Todos nós passamos pelos mesmos problemas. O ser humano passa sempre pelas mesmas coisas, só que em tempos diferentes. Então isso é o que diferencia, é apenas o tempo, mas a problemática de cada um de nós é igual, não tem diferença, né? Então hoje a gente vai agradecer a Deus nosso Pai. Deixa eu só retirar esse negócio aqui daqui, que agora que eu percebi que está aqui atrás. Agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Jesus que esteja no meio de nós para que nós possamos realizar esse evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja, e assim é. Bem, hoje eu trouxe um tema. Ontem nós do grupo Semente de Luz estivemos reunidos ontem para o nosso trabalho de atendimento fraterno, né? Um trabalho presencial. Para quem ainda não sabe, o grupo de apometria voltou a atender presencialmente e nós estamos atendendo na região do Ipiranga e depois abaixo desse vídeo eu vou colocar o endereço do e-mail aonde se pode fazer a solicitação de atendimento. Nosso atendimento ele é gratuito, como deve ser, né? O atendimento de apometria, porque nós trabalhamos como egrégora, trabalhamos com os espíritos, trabalhamos com mediunidade, então a gente deve fazer esse trabalho gratuitamente. Nós solicitamos uma contribuição para o pessoal que vai lá para o espaço apenas para ajudar a cobrir no aluguel do espaço que a gente procurou e dar o maior conforto possível para quem vai receber o atendimento lá no domingo de manhã. E os atendimentos online também, na realidade, não é atendimento online, é atendimento à distância, né? Eles continuam para aquelas pessoas que moram fora de São Paulo, para que moram fora do Brasil também. Então, para quem não tem condição de estar aqui em São Paulo para o atendimento presencial, nós fazemos também o atendimento à distância e toda solicitação de atendimento do Grupo Semente de Luz deve ser feita pelo e-mail do Yahoo, que eu vou deixar aqui depois na legenda desse vídeo, tá? E o tratamento de apometria é uma terapêutica espiritual, para quem não sabe. A apometria não é uma religião, nós aceitamos pessoas de todas as religiões, nós trabalhamos focados nas nossas personalidades, que nós criamos durante a nossa trajetória da nossa vida, são nossas personalidades de passado. Então, através de ferramentas mediúnicas, através da telelementação, nós vamos ajudar, né, aqueles que nos pedem a desfazer os seus nós de passado, de vivências passadas que ainda continuam atuando aqui nessa existência de forma inconsciente até. E aí as pessoas têm algum problema e ela fica
patinando naquele problema, não consegue resolver por mais tentativas que ela faça. Às vezes parece que a coisa não dá certo. E a nossa tendência geralmente ou é culpar alguém ou culpar algum desencarnado, e a gente se esquece que existe também a autoobsessão. E a autoobsessão acontece justamente dessa forma inconsciente, onde nossas personalidades de passado, ou seja, os comportamentos que nós tivemos em outras encarnações, acabam ainda refletindo na presente encarnação. Então, é um tratamento que realmente tem muita eficiência no sentido de desfazer esses nós. Porém, não retira da pessoa que está solicitando o atendimento a responsabilidade também de promover as suas mudanças. Porque o tratamento, a princípio, a gente recebe a pessoa, nós vamos fazer a terapêutica espiritual dentro do campo dessa pessoa, mas ela vai receber uma orientação. Porque toda transformação que acontece na nossa vida deve acontecer sempre no momento presente. Então, a nossa personalidade hoje, que está no presente, é que está no comando de tudo isso. E a partir do momento em que nós tomamos uma decisão de nos melhorarmos, de fazer alguma coisa, principalmente em determinados pontos que são assinalados para nós, é imprescindível que a gente promova a mudança. Porque tudo isso depois nós vamos não só trazer uma qualidade de vida melhor para o momento presente, mas para as futuras encarnações também. A gente já como pessoas, espíritos já da nova era, nós temos que programar o nosso futuro não só para essa existência física, mas para o nosso futuro espiritual. Onde é que nós desejamos estar lá na frente? E esse vislumbre de futuro é que vai nos dar a força para que a gente comece a trabalhar no presente. O nosso espírito, o nosso comportamento, a nossa vida, os nossos pensamentos, porque é a partir deles que a gente vai jogar essa semente que vai ser colhida lá na frente. Então, entender o passado através do encadeamento kármico, como mostra a apometria, é uma alavanca para que a gente promova também um futuro melhor para nós mesmos e para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós vivemos dramas familiares, dramas da nossa vida que nós já estamos carregando há muitos séculos. Muitos séculos. E chega um momento agora dessa mudança da Terra, que é necessário que a gente vá deixando essas cargas. E a apometria aparece como uma ferramenta trazida do espaço para que a gente dê uma alavancada e dê uma forma de a gente poder largar todos esses movimentos atávicos que nós já tivemos no decorrer dos séculos e partir para a nossa ascensão espiritual de forma consciente. Então, nosso grupo que tem trabalhado, esse grupo Semente de Luz, existe já há mais de 20 anos e, graças a Deus, a gente continua sempre firme e forte no nosso propósito de aprender sempre, de servir no bem, porque essa é a forma, né? Depois que a gente entende o que é Deus, a gente vê que só existe uma maneira da gente promover a nossa felicidade, quando a gente ajuda quem está do nosso lado. Ontem foi um trabalho magnífico e o evangelho que nós abrimos ontem, eu trouxe para hoje, que é fazer o bem sem ostentação, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. E nós recebemos, pela graça de Deus, a comunicação de um mentor do nosso grupo, que veio inclusive elucidar, e eu vou trazer para vocês aquilo que nós ouvimos dele também, as lições que nós aprendemos, porque quando a gente está trabalhando no bem, também o bem é abastecido em nós. Então vamos lá.
O trecho que eu vou ler está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, e depois no capítulo 8, de versículos também de 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que vindo um leproso o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés para lhe servir de testemunho a eles. Fazer o bem sem ostentação é o grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Quando a gente só pretende que o bem se estabeleça, independentemente do nosso nome seguir embaixo. Porque, para ver as coisas de mais alto, como dizem os espíritos superiores, é necessário fazer abstração da vida presente e que a gente se identifique já com a vida futura. É necessário colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura de linguagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. E aqui a beneficência modesta. Mas se existe essa modéstia, existe também aquela falsa modéstia, de muita gente que pratica a falsa modéstia. Mas na realidade, a questão que eu quero pegar aqui nem é de quem está preocupado em querer levar os louros da vitória, porque isso já é tão... Eu acho que isso já é tão... As pessoas hoje já percebem isso de uma forma tão clara que é melhor a gente nem comentar para não alimentar esse tipo de coisa. A recompensa, na realidade, que nós temos quando nós ofertamos alguma coisa de nós mesmos, seja materialmente falando ou moralmente falando, é o prazer de poder ajudar. É a felicidade que a gente tem quando muitas vezes vem uma pessoa nos procurar e chega em lágrimas ou no desespero e sai da nossa frente com um sorriso nos lábios, sai da nossa frente aliviada e a gente se alivia junto. Porque no momento que nós estamos olhando para o problema do outro, para a dor do outro, o nosso problema diminui, a nossa dor diminui. Por quê? Se somos filhos do mesmo Pai, se somos centelhas emanadas da mesma fonte criadora, tudo que acontece com o outro não é só problema dele, é problema nosso também. O dia que a humanidade entender isso, a grande lição que Jesus veio trazer, que é a do Deus único, de onde tudo emana, tudo emerge,
Então nós entenderemos que não podemos fazer guerra, que não podemos querer passar a perna no outro, que não podemos machucar o outro sem que nós não estejamos fazendo para nós mesmos. E aí que veio a grande lição que nós recebemos ontem desse mentor espiritual que prefere não se identificar a público. A gente sabe quem é, mas ele prefere que apenas fique a lição. E ele nos disse o seguinte ontem, que quando nós ofertamos alguma coisa a alguém, que a gente lembre que nós não estamos fazendo nada para o outro. Nada. Que quando nós abrimos o nosso guarda-roupa para tirar roupa para quem precisa, ou mandar remédios, ou mandar recursos financeiros, ou mandar qualquer coisa, ou mesmo quando nós trabalhamos com a ajuda moral com outra pessoa, seja não só no trabalho fraterno, no trabalho espiritual, não, com um amigo também, com um familiar que precisa falar, que precisa ser ouvido muitas vezes. Quando nós fazemos isso, não é ao outro que nós estamos ajudando. E foi isso que ele veio trazer, essa mensagem que ficou muito gravada para nós. E ele disse, tudo que está sendo feito, que a gente pensa que está fazendo para ajudar os outros que estão precisando, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, aquele que se abre para ajudar o outro, está aberto para também receber a ajuda e está sendo ajudado. Aqueles que na sua avareza não dispõem de nenhuma migalha de tempo, de nenhuma paciência para ouvir o outro, de nenhum recurso financeiro, de nenhum pedaço de pão para ninguém, ele não está fazendo nada, é por ele mesmo, não é pelos outros. E quando ele disse essas palavras, ficou muito claro que muita gente que coloca o seu orgulho à frente, fazendo o bem e colocando o nome embaixo, ou fazendo de tal forma que pareça que ninguém saiba que foi a pessoa, de uma forma meio hipócrita, querendo aparecer de alguma forma. Ficou bem claro que essas pessoas não estão fazendo por elas mesmas. Não estão fazendo por ninguém. Está fazendo apenas para satisfação do seu orgulho, da sua vaidade. Nas grandes calamidades, a caridade se agita, como tem se agitado esses dias. Nesses momentos em que todo mundo está procurando dar um pouco de si mesmo. Pelo menos a grande maioria. E vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há também milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. É importante a gente ver que muitas vezes nós temos uma pessoa do nosso convívio que está sofrendo calada. Que às vezes até para não incomodar ou por uma questão de não ter condições mesmo, não tem como pedir ajuda. É bacana tudo isso que está sendo feito. Nossa, tá fantástico todo esse movimento que não é só do Brasil. Não é só, os recursos estão vindo inclusive de fora do Brasil.
para os nossos irmãos do Sul. E isso é muito louvável. O coração da gente fica pleno de alegria ao ver as pessoas se movimentando e não esperando que governos ou esse e aquele façam alguma coisa. Estamos colocando mão à ação. Mas fora os nossos irmãos lá do Sul, quantas outras pessoas estão passando fome, às vezes próximos de nós? Quantos irmãos nossos em todos os recônditos do país não estão passando necessidade? E no mundo? Há quantos anos a África tem passado por dificuldades e quantas crianças e até adultos morrem de fome? Os infortúnios que estão meio ocultos, os infortúnios que se escondem muitas vezes dentro dos hospitais, de pessoas que às vezes estão deixadas lá de lado, que não recebem nenhuma visita. Os infortúnios também que vivem os nossos irmãos na Europa através das guerras, também no Oriente Médio. Quantos infortúnios estão do nosso lado? E muitas vezes até diante dos nossos próprios olhos, no nosso caminho, na nossa trajetória, do nosso trabalho, dos nossos afazeres. E nós passamos desapercebidos. Então a gente entra muitas vezes num movimento de ajudar tanta gente, tudo bem, nós temos que ajudar sim. Mas e o próximo que está mais próximo? Não deixa de ser menos humano, minha gente. Aliás, a questão aqui não é nem questão de ser humano, é uma vida, porque os animais também precisam de recursos. Porque eles também não têm, diante desse impasse da natureza, como procurar alimento. Então estamos vivendo um tempo em que nós estamos percebendo que todos nós estamos dependentes de nós mesmos, da nossa força, da nossa união. E aí eu pergunto, será que não foi isso que Jesus o tempo inteiro veio repetindo através das suas lições? Quantas e quantas vezes, em várias passagens do Evangelho, ele conclama para que a gente se abra para isso. Quando ele fala das bem-aventuranças, dos bem-aventurados os pobres, os humildes de coração. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Quanto que Jesus vem falando disso a gente tem ouvido isso ao longo dos séculos e bate aqui e não entra na nossa cabeça, não entra no coração. Aí é preciso acontecer determinados movimentos naturais para que a gente acorde a nossa consciência. Mas o mais importante, e que eu quero deixar da lição de hoje, foi a lição que nos foi passada. Que nós nos lembremos sempre, que toda vez que você está estendendo a mão para ajudar alguém, não importa de que forma, é a você mesmo que você está ajudando. E se você ama você mesmo, então aí sim você entendeu o que é amar ao próximo. Quando Jesus dizia que todos nós somos um, que ele era um com o Pai, era isso que ele estava querendo dizer. Não tem como a gente viver uma felicidade, uma tranquilidade, sabendo da dificuldade de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor.
E quando o nosso coração muitas vezes fica gelado diante das misérias humanas, está se voltando contra nós mesmos. Então, que nós aproveitemos a lição da noite para desenvolver a compaixão. O que é compaixão? É partilhar com o coração, com a paixão, com o nosso semelhante. Porque Deus nos ajuda sim, ajuda todos nós. A gente acha que vai descer alguma coisa no céu de ajuda, às vezes desce, né, de helicóptero, mas na realidade Deus nos ajuda através das criaturas, porque somos todos emanações deles, então nós temos que também fazer o nosso papel. Toda ajuda vem, porque sempre vai aparecer um filho de Deus que vai poder estender a mão em algum momento. Seja aqui nesse plano, seja em outra dimensão. Nunca nós estaremos desamparados. E nós podemos prestar socorro de várias maneiras. Podemos prestar o socorro material, o socorro moral, o socorro através da prece. Todos nós podemos e devemos ser úteis, porque o quanto de energia que nós colocarmos para o outro, isso a vida vai devolver para nós também. Por isso que esse mentor disse, não se iludam que vocês estão fazendo muito bem para os outros. Vocês estão fazendo para si mesmos. E eu não podia deixar de trazer essa lição aqui para vocês hoje. E para complementar o Evangelho, eu sempre abro uma mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz, que eu já comentei com vocês, que é um livro de mensagens. E hoje calhou de a gente abrir, né, na seguinte lição: Escritura individual. O trecho está em Mateus, capítulo 26, versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Estava se referindo aqui às escrituras, o momento em que Jesus é capturado e vai ser levado até o Gólgota, e todos aqueles que o acompanhavam, seus discípulos, fugiram. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento nesse particular surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor,
da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Não poderia ser uma lição tão conveniente ao tema da noite, dizendo que a nossa escritura, ou seja, aquilo que a gente está escrevendo no livro da nossa vida, ela é individual. E cada um de nós vai dar conta da sua própria consciência. Os seres que nos amam, que compartilham a existência nesse momento, nada poderão fazer. Porque dia virá em que nós teremos que dar contas, não a um júri, não a Deus, mas a nossa própria consciência, de tudo aquilo que a gente fez e também daquilo que deixou de fazer. Então, fica aí a lição da noite, que nós, quando fizermos alguma coisa de bom no mundo, que a gente faça discretamente, que a gente guarde em segredo do nosso coração, porque o amor, a compaixão que vem nesse momento é o que nos vai dar os maiores momentos de alegria. Tenho certeza disso. E nós agradecemos a Jesus essas lições emorredoras do Evangelho. Agradecemos ao nosso Criador da vida por esse momento de reflexão e de aprendizado. E pedimos, Senhor, nesse momento, que olhe por todos os nossos irmãos de humanidade que necessitam mais do que nós, principalmente aos nossos irmãos da região sul do país, mas também a todos os outros nos recônditos da terra que passam fome, que passam necessidades, aqueles que se encontram travando a batalha com a sua saúde física, aqueles que se encontram em provações, em expiações, diante de guerras, diante de todas essas tragédias que têm acontecido no mundo. Nós sabemos, Senhor, que tudo está sob o seu olhar, mas o nosso coração compassivo te pede para que as suas bênçãos se derramem sobre a terra e ajude-nos a passar por esse momento. Nós sabemos que nenhum mal é permanente, mas, Senhor, nós necessitamos da sua força para continuarmos firmes e fortes no nosso propósito de aprender, de servir e de evoluir em nome do amor. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem concedido, inclusive o dom da vida. E pedimos que abençoe aqui a todos aqueles que estão ouvindo esse Evangelho, nesse momento e no horário que estiverem ouvindo. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver, que a sua doçura possa também adocicar o nosso coração e que a sua evolução possa abrir os nossos pensamentos e a nossa inteligência, para que nós não percamos a oportunidade de servir no bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E graças também a todos vocês que estão aí me acompanhando até o final. Daqui a pouquinho esse vídeo já vai lá para o feed, vai para o YouTube também. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de participar desses ensinamentos. Também você pode compartilhar com as pessoas que você ama e a gente vai fazendo assim uma grande corrente. A nossa intenção é fazer sempre a corrente do conhecimento, do amor, da fraternidade. Então tenham uma ótima semana
E estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Um beijo a todos e fiquem na paz do nosso Mestre. Até lá.